Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para trazer uma palavra para os irmãos. Irmãos, eu quero trazer uma palavra dentro de dois versículos. Um está em Gálatas capítulo 4, versículo 16. O outro está em Salmos 41, versículo 9. Em Gálatas capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele diz assim: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Paulo disse assim: eu me tornei inimigo de vocês por pregar a verdade para vocês? Por que ele disse isso? Porque quando ele começou a pregar as verdades do Eterno, ele criou vários inimigos. E uma grande parte desses inimigos era o seu próprio povo, eram os judeus, os ialdins. E eu creio que na internet aí, no meio da religião, eu creio que eu sou uma pessoa que tem mais inimigo do que qualquer pessoa. Por quê? Porque eu bati de frente contra o sistema. Eu preguei contra esse nome Jesus, mostrando que o nome do Salvador não é Jesus, o nome do Salvador é Yahshua. Eu trouxe a questão do nome do Eterno, mostrando que Senhor significa Baal e que o nome do Eterno é Yahweh. Então, por causa disso, eu criei vários inimigos dentro desse sistema. Eu bati de frente contra a doutrina da Trindade, mostrando que o Eterno ele não é constituído de três pessoas, ele é uma só pessoa. Por causa disso, eu criei vários inimigos aí dentro do sistema. Eu preguei contra a questão do dízimo, eu preguei contra a hierarquia dentro da igreja, eu preguei contra isso, preguei contra as divisões, mostrando que só pode haver uma igreja em cada cidade. Então, por causa de várias doutrinas que eu trouxe aí no YouTube aí, eu sou uma pessoa que eu creio que é a pessoa que tem mais inimigo dentro da questão da religião. E essas pessoas que são meus inimigos são meus irmãos. Igual o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. A maior parte dos seus inimigos eram judeus, eram ialdins. E eles eram inimigos também do próprio Salvador. Eles se levantaram contra o próprio Salvador com as verdades que o Salvador trouxe. Então, dentro do sistema aí de religiões aí, eu creio, Romilson, eu creio que o Romilson é aquele que tem mais inimigo dentro dessa questão da religião. Por quê? Porque eu vos tornei inimigo porque eu preguei para vocês a verdade. Para muitos aí dentro do sistema aí, eu virei inimigo deles, porque eu preguei a verdade do Eterno. Para você que está me assistindo aí, você que pertence a alguma denominação, talvez eu me tornei seu inimigo por falar a verdade para você. Mas essas verdades que nós falamos foi tudo baseado dentro das Escrituras. Mas a palavra que eu quero trazer para você que pertence a uma denominação é a seguinte: eu não sou o seu inimigo, ainda que você me tenha como inimigo, eu não sou o seu inimigo. Entendeu? Porque a minha luta não é contra a carne nem o sangue, é contra os principados e potestades, contra os espíritos malignos que atuam nas regiões celestiais. E um dia o Eterno vai mostrar para você que nós estamos com a razão, que o nome do Salvador não é Jesus, o nome do Salvador é Yahshua. Não estou dizendo que você vai perder a salvação por você não acreditar em Yahshua, não estou dizendo isso. Por quê? Porque eu creio na predestinação. Eu creio que a pessoa já nasce predestinada para ser salva. Mas quando eu prego Yahshua, é para a pessoa crescer na graça e no conhecimento e para que a pessoa possa alcançar o reino, possa se tornar um vencedor. Não vou entrar aqui nessa questão. A questão aqui é o seguinte: me tornei inimigo de muitos por pregar a verdade do Eterno. E agora eu quero ler uma outra passagem que está em Salmos 41, versículo 9. Aqui diz assim: até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Essa profecia que ela se cumpriu na pessoa do Salvador, Yahshua. Judas, seu nome é Yalda, Judas se levantou contra o próprio Salvador. Ele comeu do pão junto com o Salvador, na mesa junto com o Salvador, andava junto com o Salvador, porém ele levantou-se contra o próprio Salvador e traiu a confiança dele, e traiu a própria pessoa do Salvador. Então, no nosso meio, tem muitos irmãos aí que me ligaram querendo me conhecer, e aí eu abri as portas da minha casa para eles. Irmãos lá de São Paulo vieram na minha casa, recepcionei eles, tratei eles super bem, comeram no mesmo prato que eu como, comeram nas mesmas panelas que eu como, dormiram na minha casa, tratei eles da maneira melhor que eu pude tratá-los. Levei eles no monte para orar, passeei com muitos deles aí na minha cidade, ofereci o melhor que eu tinha para eles, mas eles não deram valor, levantaram contra a minha pessoa, se tornaram meus inimigos, pessoas que fizeram de tudo para me conhecer, me ligaram várias vezes falando que queria me conhecer. Lá de São Paulo, por exemplo, diz que
se tornou meu inimigo porque eu prego a questão do partir do pão. Mas o interessante é que desde quando eu comecei a pregar o evangelho no YouTube, eu já pregava a questão do partir do pão. Então, no partir do pão, só para resumir esse estudo, vamos ler só mais essa passagem. No livro de 1 Coríntios, lá fala que quando a pessoa vai comer o pão, vai partir o pão, a Bíblia diz que ele deve discernir o corpo do Mashiach. E aí a Bíblia diz que nós somos o pão, ou a Bíblia diz que o corpo do Mashiach é o pão. O pão que é partido ali simboliza o corpo do Mashiach, que foi partido por nós. Então quando você vai partir o pão, você tem que entender que o corpo é um. Aquele pão que você está partindo, você está entendendo que aquele pão ali é o corpo do Mashiach que foi partido por nós. E o corpo do Mashiach é um. Se você tomar a ceia sem entender o que é igreja, que a igreja são todos aqueles que aceitou o Mashiach como o único Salvador, se você não entender isso, se você achar que as denominações são igrejas, você não tem direito de partir o pão, porque você é um faccioso. Como é que você vai partir o pão se você é um faccioso? Como é que você vai partir o pão se você é um causador de divisão? Então nós quando vai comer o pão, nós temos que entender que nós todos somos um, somos membros uns dos outros. Só assim nós poderemos partir o pão, só assim nós podemos participar da ceia do Mashiach. Você não pode participar da ceia do Mashiach pertencendo a uma denominação, senão, meu amigo, você não entendeu nada. E esses irmãos viram esses vídeos, se levantaram contra mim porque eu preguei a questão do jejum. Ficaram com raiva por causa disso. Mas é interessante que eu sempre preguei isso. Mas mesmo assim eles quiseram me conhecer e veio aqui. E só depois eles se tornaram meus inimigos porque eu pregava a questão do partir do pão. Então tem alguma coisa errada. Por que eles então já não desistiram logo de me conhecer? Porque já viu que eu pregava essa questão. Por que eles viram e falaram, não, ele prega a questão do partir do pão, então não quero nem ir lá conhecer ele. Não. Eles ficaram loucos para conhecer a minha pessoa, se tornaram meus amigos, dormiram na minha casa, né? Fizeram ali eventos junto comigo, louvamos o Eterno no monte, mas aí eles se tornaram meus inimigos. Outros irmãos dormiram na minha cama. Eu cedi a minha cama para eles dormirem. Dormiram na minha cama lá durante mais de 10 dias. Comeram ali junto comigo. Ajudei eles na questão do canal deles, para o canal deles crescer. Eles alimentaram as filhas e os filhos deles através de monetização que eu ajudava nesses canais. Eles editavam, ganhavam dinheiro, sustentavam a sua casa com as monetizações, mas aí se tornaram meus inimigos. E aí depois que se tornaram meus inimigos, passaram a pregar várias doutrinas aí, dizendo que Yahushua veio de sexo, nasceu foi da carne e não foi do espírito, pregando heresias que... como é que eu vou apoiar uma heresia dessa? Nunca, eu não posso apoiar uma heresia dessa. Dizendo que Yahushua não foi gerado pelo Espírito do Eterno, que é o que está escrito lá no livro de Lucas, está escrito no livro de Mateus, que Yahushua foi gerado pelo Espírito do Eterno. Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. No ventre de Maria, Maria era uma mulher virgem, pura. Não era uma mulher que já tinha perdido a virgindade, era uma mulher pura, mulher virgem. E Yahushua então nasceu de uma mulher virgem, gerado pelo Espírito Santo. Passaram a pregar essas heresias, passaram a pregar que o primeiro selo já foi aberto, que a tribulação já começou, sendo que nós nunca pregou isso. Eles mesmos já participaram de várias pregações, já editaram vídeos meus, eu pregando que a tribulação ainda não tinha começado, que para a tribulação começar tem que abrir o primeiro selo, o anticristo tem que fazer um acordo de paz com Israel, tem que assinar um acordo de paz. Enquanto o anticristo não meter a caneta lá e assinar um acordo de paz com Israel e os palestinos, a tribulação não vai começar. Essas pessoas editaram meus vídeos, mas nunca contestaram. Mas agora estão contestando tudo que nós estamos pregando. Pessoas que comeram nas minhas panelas, pessoas que comeram no meu prato, pessoas que comeram pão junto comigo, pessoas que dormiram na minha cama. Enquanto eu dormi no chão, cedi o lugar para eles, tratei eles super bem. Porém, virei inimigo dessas pessoas. Agora aqui fica a pergunta. O que eu fiz para essas pessoas para elas se tornarem meus inimigos? E será que essas pessoas nasceram realmente do Espírito do Eterno? Porque a Escritura nos diz que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem.
Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra os principados e potestades, contra os espíritos malignos que atuam nas regiões celestiais. Então, o que eu posso ver é o seguinte, esses irmãos se infiltraram para poder fazerem amizade comigo, para poder ganhar confiança com os irmãos, para depois divulgarem essas heresias, ou então para receber glória humana. Mas eu nunca quis glória humana, por quê? Porque eu entendo que quem buscar a glória terrena aqui não vai entrar no reino. Só aqueles que negarem a vida da alma, negarem o seu ego, não receber glória aqui agora é que vão entrar lá no reino. Tem que negar a glória aqui para receber a glória lá. Então esses irmãos não entenderam nada do evangelho que o Salvador nos ensinou, que é amar os inimigos, esconde lá os irmãos. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Nós temos que amar os inimigos, os irmãos principalmente, mas eles não entenderam nada disso. Se levantaram contra a minha pessoa. Outros se revoltaram porque eu mostrei várias possibilidades aí do arrebatamento acontecer, o arrebatamento não aconteceu, as pessoas viram meus inimigos, porque o arrebatamento não aconteceu. Então essas pessoas estavam seguindo, era o homem, você estava seguindo, era Romilson, não era o eterno não. Porque nós temos que servir o eterno não pelas coisas que ele pode nos oferecer, mas pelas coisas que ele já fez por nós. Que foi enviar o seu filho para morrer lá no madeiro, para pagar o preço por nós, já fez o sacrifício, já morreu, já garantiu a nossa salvação. Nós temos que servir o eterno pelas coisas que ele já fez por nós. É igual está escrito lá no livro de Efésios, que Al chamou a igreja ao ponto de se entregar por ela. Então, não é pelo que o eterno vai fazer por nós, não, que nós temos que servir o eterno, é pelo que ele já fez por nós. Independente se o arrebatamento aconteceu, ou se vai acontecer daqui 1 mês, daqui 3 meses, daqui 1 ano, 2 anos, isso não importa, um dia nós vamos morrer. Mas um dia o eterno vai nos ressuscitar, ele prometeu que ele vai nos dar a ressurreição. Então nós temos que morrer, negando a vida da alma, negando a glória desse mundo, amando nossos inimigos e amando os próprios irmãos. Então, meus irmãos, essa palavra que eu trouxe aqui para os irmãos é o seguinte: aqueles que estão com raiva de mim porque o arrebatamento não aconteceu, eu peço perdão para os irmãos. Aqueles que discordam de mim em alguma doutrina aí que não é doutrina de heresia, de perdição, eu respeito a sua opinião e você respeita a minha. Como tem alguns irmãos aí pensando agora que o arrebatamento pode acontecer em junho agora, e alguns irmãos aí falando isso, eu respeito a opinião deles e tomara que aconteça mesmo. Outros creem que vai acontecer na festa das trombetas, eu respeito a opinião deles, que isso aí não é heresia. Isso aí são cálculos que as pessoas fazem que pode dar certo. Se der certo, glórias ao eterno por isso. Se não der certo, vamos continuar servindo o eterno. Eu pessoalmente creio que, principalmente se passar agora o mês de junho, eu creio que o arrebatamento só pode acontecer na primavera do ano que vem. Por quê? Porque no livro de Cantares, capítulo 2, fala: passou o inverno, passou a chuva, chegou a primavera. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem a mim. E eu creio que tem que acontecer antes de Israel completar 74 anos. Israel tem que estar com 73 anos. Eu creio dessa forma. Posso estar errado. Respeito a opinião de cada um que pensa diferente. Porém, essa mensagem que eu estou trazendo para os irmãos é o seguinte, meus irmãos. Jamais eu quis ofender alguém. Se eu ofendi, eu peço perdão para os irmãos. Se eu errei em algum ponto. Fica na graça, na paz do eterno.